Ok, precisamos falar sobre essa situação. A Venezuela tem mais petróleo do que qualquer outro país, superando a Arábia Saudita, Estados Unidos e Canadá. Se eles extraíssem petróleo em plena capacidade, poderiam continuar por mais de 2 séculos antes de acabar. Mas, em vez de ser um dos países mais ricos do mundo, a Venezuela é pobre. Não falo de uma crise econômica comum, mas de hiperinflação extrema. Milhões fugindo do país e supermercados com prateleiras vazias. É um colapso econômico total. A situação piorou quando Donald Trump assumiu em 2016, pois sua administração foi mais dura contra Maduro. Seu governo impôs sanções severas ao país, dificultando muito a venda legal de petróleo. Com o segundo mandato dele, a Venezuela deve enfrentar mais sanções. Trump e sua administração rejeitam a legitimidade da presidência de Maduro. Então agora a Venezuela está tentando fazer acordos suspeitos com a China, a Rússia e o Irã só para continuar recebendo dinheiro. Mas nem isso está funcionando porque as refinarias estão caindo aos pedaços, os oleodutos estão vazando e a demanda global pelo petróleo venezuelano está secando. Como chegamos aqui? Por que a Venezuela não consegue vender seu petróleo como outros países? Será possível resolver essa situação? Antes de começar, clique no botão de curtir abaixo. Isso nos ajuda a continuar trazendo temas como este. Obrigado! Os números por si só já dizem tudo. A Venezuela vendia 35 milhões de barris de petróleo por dia nos anos 1970. Em 2020, caiu para 60 mil. Dados mais recentes mostram situação ainda mais grave: 40 mil barris por dia em 2025. No auge, a Venezuela foi grande produtora de petróleo. Hoje, mal atende à demanda interna de combustível. Isso é vergonhoso, já que o país tem grande riqueza em petróleo. Só a faixa do Orinoco possui cerca de 12 trilhões de barris de petróleo pesado, suficientes para impulsionar a economia por séculos. No entanto, essas reservas permanecem em grande parte intocadas, presas sob a superfície enquanto o país afunda cada vez mais em uma crise nacional. A questão é, como isso aconteceu? Para entender, precisamos ver a história da Venezuela. A Venezuela não era próspera antes do petróleo. Lar de indígenas por séculos, depois integrou o Império Espanhol. A Venezuela nunca foi vista como uma colônia particularmente rica, comparada ao Peru, rico em prata, ou a Colômbia, com seu ouro. Após a independência da Espanha, em 1821, a Venezuela teve instabilidade política, guerras civis e crise econômica. Então veio a descoberta que mudou tudo. Em 1914, petróleo foi encontrado perto do Lago Maracaibo. Embora tenha levado alguns anos para a produção aumentar, a Venezuela estava a caminho de se tornar um grande protagonista do petróleo. Nos anos 1920, empresas dos Estados Unidos da América e Grã-Bretanha impulsionaram a indústria e o capital aumentou. Nos anos 1930, a Venezuela era o segundo maior produtor mundial de petróleo e nos anos 1950, o quarto maior. O país mudou rapidamente de economia agrícola para potência petrolífera. O governo se beneficiou enormemente com os impostos e royalties pagos pelas empresas estrangeiras de petróleo. Na metade do século XX, a Venezuela era o país mais rico da América Latina, com um padrão de vida comparável a algumas nações europeias. Caracas se tornou um símbolo de modernidade na América Latina, cheia de arranha-céus, carros de luxo e uma classe média em crescimento. Mas havia um problema. Ao contrário de outros países ricos em petróleo, que diversificaram suas economias, a Venezuela ficou perigosamente dependente do petróleo. E muito dependente. O governo investiu pesado em infraestrutura e programas sociais, acreditando que os altos preços do petróleo seriam permanentes. Outras indústrias além do petróleo foram negligenciadas. Enquanto outros países petrolíferos, como a Arábia Saudita e os Estados Unidos, investiram em áreas como refino e petroquímica, a Venezuela continuou apostando em uma única coisa, dependendo quase totalmente da exportação de petróleo bruto para o mundo. E na década de 1970, o governo venezuelano ficou ainda mais confiante demais. Em 1976, nacionalizou a indústria e criou a estatal Petróleos de Venezuela, sociedade anônima. A medida integrava uma onda de nacionalizações na América Latina, quando governos queriam reduzir a influência estrangeira e reter a riqueza dos recursos em seus países.
No início, parecia inteligente. O governo controlava a produção e lucros, e, com o petróleo em alta, a Venezuela entrou em nova prosperidade. Os sinais de alerta já existiam. Em vez de investir o dinheiro do petróleo em uma economia estável, líderes venezuelanos gastaram muito em programas sociais, subsídios e empregos públicos. Tudo isso enquanto ignoravam a necessidade de investir e crescer a longo prazo. A Petróleos de Venezuela, sociedade anônima que era uma das empresas de petróleo mais eficientes do mundo, tornou-se cada vez mais politizada, cheia de aliados do governo em vez de profissionais experientes do setor. Corrupção e ineficiência cresceram. Mas com o petróleo caro, os problemas ficaram escondidos. Nos anos 1980, o mercado global de petróleo colapsou. O colapso ocorreu pela entrada de novos fornecedores e pelo fracasso da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo é um cartel dos principais fornecedores de petróleo que busca controlar os preços limitando a oferta. Isso faria o petróleo ser muito lucrativo, pois a Organização dos Países Exportadores de Petróleo age como monopólio. Nas décadas de 1970 e 1980, países fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e México, aumentaram a produção de petróleo e superaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo no mercado. Os Estados Unidos, grandes consumidores de petróleo, não se preocupavam com os preços e inundaram o mercado para reduzi-los. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo tentou cortar quase metade da produção para compensar, mas não funcionou. Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como a Venezuela, burlaram cotas e venderam mais petróleo que o permitido. A oferta de petróleo fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo crescia tanto que o preço não se mantinha sustentável. Então, em 1986, a Arábia Saudita decidiu que já era o bastante e deliberadamente inundou o mercado com petróleo barato, derrubando o preço do pico de $35 em 1980 para menos de $10. Uma métrica essencial aqui é o custo de produção por barril. Todas as reservas de petróleo são diferentes, e os custos de extração variam drasticamente entre os países. Na Arábia Saudita, extrair petróleo custa cerca de $6 por barril, enquanto na Venezuela esse valor fica entre $10 e $12, fora o Kuwait e possivelmente o Iraque. A Arábia Saudita é o país onde extrair petróleo é mais barato. Então, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo foi pressionada e membros como a Venezuela não seguiram as regras, a Arábia Saudita simplesmente derrubou os preços. Isso permitiu à Arábia Saudita recuperar mercado em detrimento da Venezuela. Essa mudança repentina foi terrível para o governo venezuelano. O país se endividou e a economia entrou em uma crise profunda. O governo não sustentou mais seus altos gastos, revelando a fragilidade da economia dependente do petróleo. O Fundo Monetário Internacional interveio com empréstimos, mas impôs condições rígidas, forçando a Venezuela a cortar subsídios e programas sociais. Isso gerou agitação, protestos e aumento da insatisfação com o establishment político. Mas a miséria continuou e piorou nos anos 1990. Os preços do petróleo seguiram baixos, pressionando o orçamento do governo. A inflação chegou a 100% em 1996 por causa da impressão de dinheiro do governo. Os salários não acompanharam e 2/3 da população chegaram a viver na pobreza em algum momento. Durante a recessão na Venezuela, Hugo Chávez, ex-militar, surgiu prometendo retomar a riqueza do país para ajudar os pobres. Chávez, eleito em 1998, adotou postura radical ao governar. Ele ampliou a nacionalização, expulsou investidores estrangeiros e reforçou o controle estatal da Petróleos de Venezuela, sociedade anônima. Felizmente, a economia melhorou para ele, já que os preços do petróleo quase dobraram com o forte crescimento global. Mas Chávez não aprendeu com os erros anteriores. Ele aproveitou os altos preços do petróleo nos anos 2000 para financiar programas sociais, como assistência médica, educação e subsídios alimentares. Por um tempo, parecia que ele tinha descoberto o segredo. A economia da Venezuela estava crescendo novamente, e as taxas de pobreza estavam caindo, mas os problemas de base nunca desapareceram. Chávez manteve os mesmos hábitos irresponsáveis de gasto dos governos anteriores, sem investir em infraestrutura ou refino. Ele demitiu milhares de trabalhadores qualificados da Companhia Nacional de Petróleo e os trocou por aliados políticos. A produção de petróleo começou a cair,
Mas como os preços ainda estavam altos, poucas pessoas realmente perceberam. E então veio o inevitável colapso, com a queda global do preço do petróleo em 2014. A Revolução do Xisto nos Estados Unidos da América foi o principal motivo do colapso. Essa nova forma de extrair petróleo, rapidamente, fez dos Estados Unidos o maior produtor de petróleo do mundo. Estados Unidos da América pressionaram novamente por preços mais baixos do petróleo para favorecer sua economia. Como nos anos 1980, a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo para manter sua fatia no mercado. Como resultado, os preços do petróleo caíram pela metade e a Venezuela estava completamente despreparada. Sem reservas, economia diversificada e com a indústria petrolífera em colapso, o país entrou em nova crise econômica catastrófica. Chávez já havia partido. Morreu em 2013 de câncer, acreditando ter deixado seu país em boas condições. Mas o dano já estava feito. A produção de petróleo da Venezuela caiu de mais de 3 milhões para menos de 1 milhão de barris por dia desde os anos 1990. A Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, estava destruída. As sanções dos Estados Unidos da América dificultaram ainda mais a venda de petróleo da Venezuela, limitando o acesso a mercados importantes. Dessa turbulência, Nicolás Maduro assumiu o poder como sucessor de Hugo Chávez. Antes de se tornar presidente, Nicolás Maduro foi vice-presidente de Hugo Chávez e tinha experiência como motorista de ônibus e líder sindical. Após a morte de Chávez, Nicolás Maduro venceu uma eleição contestada em 2013 contra Henrique Cabrias, apesar de acusações de fraude de mídia e críticos. As alegações deles podem ter fundamento, pois Nicolás Maduro consolidou o poder controlando a Suprema Corte e o Exército. Depois, ele venceu eleições ainda mais controversas. Uma estratégia fundamental na administração de Nicolás Maduro foi uma abordagem radicalmente diferente em relação aos gastos do governo. Os predecessores de Nicolás Maduro também imprimiram muito dinheiro. Mas Maduro levou isso a um outro nível para cobrir o déficit orçamentário quando os preços do petróleo caíram. Criar dinheiro do nada, através da dívida do governo, não funciona. Isso não é complicado. Injetar muito dinheiro na economia faz os preços subirem, e foi o que ocorreu. A hiperinflação começou com 69% de inflação no primeiro ano de Maduro. Em 2015, atingiu 181%, um recorde para a Venezuela. Mas isso não se comparava ao que viria a seguir. A inflação foi para 800%, 4.000%, 17 milhões por cento e, finalmente, 2 milhões por cento em 2019. Falaremos sobre isso depois, pois está ligado às sanções dos Estados Unidos da América de 2017 que visavam enfraquecer o regime de Maduro. Mas, primeiro, precisamos falar sobre o colapso da indústria petrolífera da Venezuela, que já estava acontecendo muito antes dos Estados Unidos da América se envolverem. Não foram só os baixos preços do petróleo que causaram isso. Vamos falar das refinarias hoje. Refinarias de petróleo como AMUA e Cardón são apenas sombras do que foram. Antes eram motivo de orgulho nacional, agora mal funcionam. O refino de petróleo na Venezuela foi prejudicado por subinvestimento crônico, deixando as instalações operando com capacidade reduzida. Os cronogramas de manutenção foram ignorados por anos e atualizações vitais foram adiadas indefinidamente. O resultado? Explosões, incêndios e paralisações se tornaram assustadoramente comuns, prejudicando a capacidade da indústria de processar o petróleo bruto em produtos valiosos como gasolina e diesel. Os poços de petróleo, fonte de riqueza da Venezuela, também não tiveram melhor destino. Muitos existem há décadas. Poços antigos podem ser produtivos com manutenção, mas as estatais venezuelanas deixaram de fornecê-la. A falta de reinvestimento na manutenção dos poços levou a uma queda na produção, enquanto os oleodutos que antes transportavam petróleo de forma eficiente agora apresentam vazamentos e corrosão. As instalações de embarque essenciais para a exportação de petróleo bruto também pioraram com o tempo. As razões por trás desse colapso são complexas, mas não totalmente misteriosas. Se eu tivesse que citar uma palavra que causou a queda da Venezuela, seria a corrupção dentro da Petróleos de Venezuela, sociedade anônima e do governo. Como já discutido neste vídeo, isso não era apenas uma empresa, era o sangue vital da nação, responsável por gerar mais de 90% da receita externa do país em seu auge. Para entender a corrupção na Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, é preciso analisar sua gestão no governo Maduro.
Porque o que deveria ter sido uma empresa administrada profissionalmente acabou se tornando uma ferramenta política. Chávez já fazia isso, mas Maduro intensificou. Normalmente, contratos de perfuração, exploração e refino seriam dados às empresas mais qualificadas. Ao invés disso, foram para aliados e comparsas de Maduro. Os cargos superiores na Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, passaram a ser dados a políticos leais, sem experiência no setor, em vez de por competência. Empresas com pouco ou nenhum entendimento do setor de petróleo, de repente se viram encarregadas de projetos críticos. Muitas dessas empresas careciam de conhecimento técnico e recursos, levando a atrasos, custos excedentes e fracassos por erro humano. Engenheiros e veteranos da indústria foram substituídos por pessoas leais ao partido, muitos dos quais viam seus cargos como oportunidades de se enriquecerem, em vez de fortalecer a empresa. Servia apenas para gerar dinheiro, beneficiando o círculo próximo de Maduro. A corrupção, nos mais altos níveis, desviou bilhões de dólares, que desapareceram em contas no exterior ou foram usados para financiar projetos políticos. Programas sociais, habitação e gastos militares foram priorizados, não para melhorar o país, mas para garantir lealdade. E as consequências? Oleodutos enferrujaram, refinarias fecharam e campos de petróleo foram abandonados. Apagões e quedas de energia interromperam operações em refinarias, poços de petróleo e terminais de exportação, causando gargalos e atrasos. No setor, interrupções breves já causam grandes retrocessos devido à necessidade de fluxo constante e precisão. As capacidades de exportação também foram afetadas. Sem infraestrutura funcional ou instalações de embarque confiáveis, a Venezuela não conseguia manter todo esse sistema funcionando. A queda na eficiência e confiabilidade impactou todo o mercado global de petróleo. O petróleo pesado da Venezuela, antes essencial para refinarias dos Estados Unidos da América e outros países, agora tem venda mais difícil. Compradores buscaram fornecedores mais confiáveis, isolando ainda mais a Venezuela dos mercados internacionais. O país se manteve vendendo petróleo com grandes descontos, tema que discutiremos a seguir. Antes, é preciso abordar o autoritarismo crescente de Maduro, principal causa dessa corrupção. Na Venezuela não existem mais freios e contrapesos. Críticas à gestão da Companhia Nacional de Petróleo são reprimidas imediatamente e denunciantes podem ser presos, torturados ou assassinados. E, como discutimos anteriormente, Maduro transformou o judiciário e as forças armadas em armas para esmagar a dissidência, garantindo que seu controle sobre o poder permaneça inabalável. Após os protestos de 2014 e 2017, o regime reprimiu com violência a oposição, prendendo milhares de manifestantes e torturando presos políticos. Forças de segurança, como a Guarda Nacional Bolivariana e o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, foram registradas usando munição real, detenções arbitrárias e desaparecimentos forçados para reprimir a dissidência. Organizações de direitos humanos informam que mais de 300 presos políticos seguem presos e muitos outros foram exilados. Ao mesmo tempo, a máquina de propaganda de Maduro tentou mascarar o colapso econômico do país. A mídia independente foi praticamente eliminada. Jornais e TVs foram fechados ou controlados pelo governo, e jornalistas críticos sofrem assédio, prisão ou exílio. Meios de comunicação estatais transmitem retórica pró-governo e retratam a oposição como agentes imperialistas. Culpam a crise nas sanções dos Estados Unidos da América, não nas políticas desastrosas do governo. Agora, ele está certo ao dizer que as sanções dos Estados Unidos da América prejudicaram a economia da Venezuela. Em 2017, o governo dos Estados Unidos da América apostou na indústria de petróleo da Venezuela e impôs sanções severas à estatal de petróleo do país. O motivo dos Estados Unidos da América era simples. O presidente Trump queria cortar o dinheiro de Maduro, isolar seu governo e tirá-lo do poder. Trump não quis ajudar um ditador socialista comprando petróleo enquanto ele explorava seu povo. É evidente que a Venezuela precisa reformular seu governo e a empresa de petróleo para avançar. Com Maduro no poder, é difícil imaginar essas reformas ocorrendo. Para prejudicar Maduro, os Estados Unidos da América pararam de comprar petróleo, congelaram ativos da Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, bloquearam transações e proibiram negócios de empresas americanas com eles. Antes das sanções, os Estados Unidos da América importavam quase 50 mil barris de petróleo venezuelano por dia em 2017,
Quando as sanções começaram, essa receita colapsou quase imediatamente. Em 2020, as importações de petróleo venezuelano pelos Estados Unidos da América caíram quase a zero, eliminando a principal receita de Maduro. A Venezuela se viu incapaz de comprar componentes críticos necessários para manter sua indústria petrolífera funcionando, porque a maioria dessas coisas é fabricada nos Estados Unidos. Bombas, válvulas e equipamentos de perfuração se tornaram impossíveis de substituir, levando a uma quebra lenta, mas constante, das operações. Mesmo comprando peças de terceiros ou no mercado negro, os custos eram altos e pressionavam ainda mais a Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, já sem dinheiro. Além disso, empresas estrangeiras que quisessem negociar com o petróleo venezuelano enfrentavam possíveis sanções e risco de lista negra. A Venezuela foi praticamente excluída do mercado global de petróleo, e as sanções tiveram efeito. Entre 2017 e 2020, a Venezuela estava em queda livre total. O país não só vivia uma crise, mas desmoronava em todos os níveis. Com a queda da receita do petróleo, o governo, sem recursos para a economia falida, passou a imprimir mais dinheiro. A inflação ultrapassou 17 milhões por cento em 2018, tornando o bolívar tão desvalorizado que as pessoas pesavam o dinheiro em vez de contar. A maioria dos venezuelanos caiu na pobreza durante a crise. Em 2019, 96% dos venezuelanos estavam abaixo da linha da pobreza. Só uma em 25 pessoas tinha dinheiro para se sustentar. Os salários perderam valor. O que alguém ganhava em um mês não dava nem para comprar um pão. Comida e remédios desapareceram das lojas. Hospitais ficaram sem suprimentos, forçando cirurgias sem anestesia ou equipamentos adequados. As pessoas reviravam o lixo em busca de restos só para sobreviver. Um dado chocante é que o venezuelano médio perdeu 11 quilos em um ano por não conseguir comprar comida suficiente. Apagões de eletricidade atingiram todo o país, às vezes durando dias, fechando hospitais, comércios e até sistemas de água, o que significa que as pessoas nem conseguem água potável. A capital, Caracas, virou uma cidade fantasma à noite, com as ruas vazias, exceto pelas forças de segurança armadas que reprimiam os manifestantes. A crise foi tão grave que milhões de venezuelanos tiveram que partir. Em 2019, mais de 4 milhões já haviam fugido por dias para Colômbia, Brasil, Peru e outros países buscando comida, trabalho e segurança. Em 2024, seriam 7,7 milhões de refugiados, uma das maiores crises modernas. Por um instante, parecia que Maduro poderia cair. Em 2019, o líder opositor, Juan Guaidó, se declarou presidente interino e foi reconhecido por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos. Protestos em massa mostraram o controle de Maduro sobre o poder instável pela primeira vez. Com lealdade militar obtida por corrupção e repressão e apoio de Rússia e Cuba, ele manteve-se no poder, reprimindo protestos, prendendo opositores e endurecendo sua ditadura. O país estava destruído, mas o regime sobreviveu graças aos aliados. Sem compradores dos Estados Unidos da América, a Venezuela buscou novos mercados para seu petróleo. Eles fecharam acordos de petróleo com mercadorias, oferecendo descontos de 30% ou mais sobre o valor de mercado. Como era quase impossível receber em dólares devido às restrições financeiras, eles trocaram petróleo por comida, remédios e itens essenciais. A lista de países que aderiram a esse programa de petróleo por mercadorias não é difícil de adivinhar. São China, Irã, Rússia e Cuba. O petróleo venezuelano é essencial para a estratégia energética da China. O país, com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, se tornou o maior consumidor de energia do mundo e não possui muitas reservas de petróleo em seu próprio território. Ela busca petróleo em mercados como a Venezuela para atender à demanda crescente. Além do petróleo por mercadorias, a China criou acordos para pagar dívidas com embarques de petróleo, evitando sistemas financeiros tradicionais. O mesmo se aplica ao Irã, que também despreza as sanções dos Estados Unidos da América, como a Venezuela. O motivo do Irã comprar petróleo venezuelano é curioso, pois ele não o utiliza.
O Irã, que já possui petróleo, atua como intermediário para ajudar a Venezuela a burlar sanções dos Estados Unidos da América. O Irã envia gasolina e suprimentos para refinarias venezuelanas, pois a infraestrutura de petróleo do país está desmoronando. Em troca, a Venezuela envia petróleo bruto ao Irã, com desconto, que então revende no mercado global, muitas vezes disfarçado, como se fosse de origem iraniana, para evitar as sanções. Às vezes misturam petróleo venezuelano ao iraniano para dificultar o rastreamento. A questão não é o Irã precisar de petróleo, mas sim a cooperação entre os países, trocando petróleo por peças de refinaria, beneficiando ambos. Enquanto desafiam Washington, o YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Isso não quer dizer que todos devam criar um canal. Mas, se você já pensou em começar um canal no YouTube ou um canal sem mostrar o rosto, agora é meio que o momento perfeito. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e promove canais novos e menores como nunca antes. Sei que você tem muitas dúvidas sobre iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas no nosso e-mail frequentemente. Por isso, reunimos todos nossos conselhos sobre o YouTube em um só vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que está interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Clique no link na descrição ou no card. Em seguida, Rússia! Aliado antigo de Maduro, Moscou ajudou a Venezuela a movimentar petróleo discretamente. Empresas russas intermediaram a revenda do petróleo bruto venezuelano para mercados que normalmente o evitariam. Cuba, por sua vez, é um caso único. Esta nação insular não paga pelo petróleo venezuelano em dinheiro, mas oferece serviços como saúde e educação em troca. A relação com a Venezuela vai além de uma transação. Surge de uma ideologia socialista comum. Mas como o petróleo realmente chega a esses compradores? É aí que entram as chamadas frotas sombrias. São frotas de petroleiros antigos, registrados sob bandeiras de conveniência e operados por empresas de fachada. O objetivo delas é simples: evitar a detecção. Frotas sombrias desligam transponders, transferem cargas entre navios em águas internacionais e falsificam documentos para ocultar a origem do petróleo. Esses métodos têm se mostrado surpreendentemente eficazes. O uso de frotas sombrias não é exclusivo da Venezuela. Irã e Rússia também já adotaram essa tática. Mas essa frota se tornou indispensável para Caracas. A Venezuela agora pode evitar rotas tradicionais e vender petróleo discretamente. Porém, os riscos são altos. Navios petroleiros antigos têm mais chances de acidentes e qualquer erro pode causar desastres ambientais. Há também o risco de fiscalização internacional, como patrulhas americanas nas águas globais. Para a Venezuela, esse esquema funcionou até certo ponto. Mas a receita atual do petróleo é muito menor do que a Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, ganhava antes das sanções. As margens de lucro caíram, a produção e a infraestrutura pioraram, e a economia do país, já em queda, se agravou. Para o governo de Nicolás Maduro, as vendas de petróleo com desconto são uma salvação. Elas garantem a moeda forte que mantém o regime vivo, mas não resolvem a longo prazo. Cada barril vendido com desconto mostra a dura realidade do potencial perdido da Venezuela. O petróleo, que poderia trazer prosperidade ao país, virou seu calcanhar de Aquiles. Trump perdeu em 2020, Biden assumiu e as políticas mudaram. O governo Biden foi um pouco mais aberto a flexibilizar as restrições, especialmente depois que a guerra entre Rússia e Ucrânia abalou os mercados globais de petróleo. Houve negociações e licenças temporárias para a Venezuela vender um pouco de petróleo sob certas condições. Parecia que após 2020 as coisas melhorariam para Maduro. Além disso, a Chevron, multinacional americana de energia, retornou em 2022, um grande acontecimento. Após anos de sanções que barraram a presença dos Estados Unidos da América no petróleo venezuelano, o governo Biden autorizou a Chevron a retomar operações sob rígidas restrições.
Isso permitiu à Venezuela voltar a exportar um pouco de petróleo aos Estados Unidos da América, trazendo o dinheiro necessário ao país. Mas isso não foi suficiente para salvar Maduro. No fim de 2023, a crise piorou e a inflação voltou a superar 500%. O dinheiro desvalorizou tanto que o escambo virou o meio de troca mais comum nas zonas rurais. O colapso econômico causou escassez generalizada de alimentos. Relatório de 2024 da Organização das Nações Unidas aponta que mais de 75% dos venezuelanos enfrentam insegurança alimentar. E o Fórum Econômico Mundial alerta para níveis alarmantes de desnutrição infantil. A saúde segue crítica. Hospitais permanecem colapsados, sem remédios, equipamentos e até água encanada. Isso pode ser fatal para venezuelanos com doenças crônicas. Doenças antes controladas, como malária e tuberculose, voltaram com força total. Avançando para os dias de hoje, Trump está mais uma vez de volta ao cargo, retomando de onde parou. Para entender quais podem ser suas novas políticas, vamos assistir a este trecho. Queremos agir em relação à Venezuela. Eu sempre fui forte opositor da Venezuela e de Maduro. Eles não nos trataram muito bem, mas mais importante ainda, trataram o povo venezuelano dessa forma. A nova administração indicou que restabelecerá sanções rígidas à Venezuela e impedirá que petróleo venezuelano entre no mercado global sem consequências. O novo presidente não reconhecerá o regime de Maduro, citando o êxodo de refugiados venezuelanos como prova de um Estado falido. Trump também disse que Biden ressuscitou Maduro. Quase terminou em 2019, mas foi salvo pelo afrouxamento das restrições comerciais. No início de 2024, ele disse que a situação dos venezuelanos era exemplo trágico de como socialismo e corrupção destroem nações. Boa observação, já que a Venezuela foi a joia da coroa da América Latina. Uma nação tão rica em petróleo que era chamada de Arábia Saudita da América do Sul. Idealmente, Trump gostaria que a Venezuela voltasse ao normal, o que permitiria que os migrantes venezuelanos retornassem dos Estados Unidos. Ele já está chamando atenção por retomar os voos de deportação para a Venezuela, algo que não acontecia há anos. Recentemente, cerca de 200 venezuelanos, incluindo alguns identificados como membros de gangues, foram colocados em um avião de volta para Caracas. O governo Maduro inicialmente recusou deportados, alegando que as sanções dos Estados Unidos da América tornavam a vida insuportável na Venezuela. Trump ofereceu cartas de barganha política a Maduro, e ambos chegaram a um acordo. Outra grande mudança de política sob Trump 20 é sua decisão de acabar com o status de proteção temporária. O status de proteção temporária para venezuelanos. Nos Estados Unidos da América, cerca de 348 mil venezuelanos dependem do status de proteção temporária para permanecer legalmente. Com o status de proteção prestes a expirar em abril, milhares correm risco de deportação. Isso é muito sério, não só para eles, mas também para a Venezuela. As remessas de venezuelanos no exterior se tornaram uma das maiores fontes de receita do país, trazendo mais de 4 bilhões de dólares anuais e rivalizando com as exportações de petróleo. Cortar isso poderia atingir os cidadãos comuns da Venezuela justamente quando eles já estão enfrentando muitas dificuldades. Assim, os defensores dos imigrantes já estão reagindo. Processos judiciais provavelmente virão, e a situação está se transformando em uma briga política. Mas Trump está mantendo sua posição, deixando claro que quer uma fiscalização mais rigorosa da imigração, especialmente quando se trata de migrantes de países como a Venezuela. É também uma maneira de Trump pressionar Maduro, já que esses cidadãos que voltam não aprovarão o novo governo. Eles podem não gostar de Trump por forçá-los a voltar, mas odeiam Maduro ainda mais. Migrantes que retornaram provavelmente tentarão organizar nova resistência ao regime. A questão dos migrantes venezuelanos vai além dos Estados Unidos da América, com muitos vivendo em toda a América Latina. Desde 2015, mais de 7,7 milhões de venezuelanos fugiram do país. Isso representa grande parte da população venezuelana. No auge, o país tinha 31 milhões de habitantes, mas mais de um quarto da população deixou o local. E muitos dos que estão fugindo são os trabalhadores mais educados e qualificados do país, o que agrava ainda mais a fuga de cérebros e torna ainda mais difícil para a Venezuela se recuperar. Setores-chave foram esvaziados, desde a saúde até a educação e a engenharia. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, de 2024,
quase metade dos médicos e enfermeiros emigraram, deixando o sistema de saúde em ruínas. As escolas estão fechando, pois os professores estão saindo em massa ou simplesmente deixam de aparecer, incapazes de arcar com o transporte ou com as despesas básicas de subsistência. Os principais destinos desses migrantes são países vizinhos, como a Colômbia, que recebeu 25 milhões de venezuelanos, além do Brasil, Equador e Peru. Outros enfrentam jornadas arriscadas rumo à América do Norte ou atravessam mares perigosos até as ilhas do Caribe. Mas sair do país não garante uma vida melhor. Na Colômbia, venezuelanos frequentemente têm empregos informais com salários insuficientes para necessidades básicas. Enquanto isso, as famílias são separadas, pois os pais deixam os filhos para trás na esperança de enviar dinheiro para casa. Apesar dessas dificuldades, Maduro segue no poder com apoio de Rússia, China e Irã. Seu governo mostra otimismo na recuperação econômica, impulsionada por acordos obscuros de petróleo e contratos de troca. Para o venezuelano comum, a realidade está longe da verdade. Isso tem grandes ramificações para a indústria do petróleo da Venezuela, porque, enquanto isso, o mundo está mudando drasticamente e a Venezuela simplesmente não está acompanhando. Em 2025, a Venezuela enfrenta desafios para competir com novos participantes e mudanças no mercado global de petróleo. Para começar, o custo por barril tem flutuado, com as forças de mercado girando em torno de 70 a 80 dólares por barril nos últimos anos. Mas, com a organização dos países exportadores de petróleo, limitando a oferta para manter os preços altos. Muitos países, especialmente do Oriente Médio, modernizaram suas indústrias, enquanto a produção de petróleo da Venezuela ficou para trás por falta de investimentos e infraestrutura. Esses países possuem margens de lucro bem maiores. A Venezuela agora compete com mais produtores, como o xisto dos Estados Unidos da América Brasil e outros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus. Fornecedores alternativos no Canadá, Brasil e Guiana estão expandindo rapidamente suas indústrias de petróleo e oferecendo opções competitivas à Venezuela. As areias betuminosas do Canadá produzem petróleo pesado e se beneficiam de infraestrutura superior, estabilidade política e proximidade das refinarias dos Estados Unidos da América. O Brasil explorou grandes reservas offshore, como o pré-sal, que produz petróleo de alta qualidade e fácil processamento. Enquanto isso, a Guiana, um país relativamente novo nesse setor, tornou-se uma estrela em ascensão no mundo do petróleo. Descobertas feitas por empresas como a ExxonMobil colocaram a pequena nação sul-americana em destaque, com a produção projetada para ultrapassar 1 milhão de barris por dia nos próximos anos. Esses países oferecem não apenas petróleo, mas também confiabilidade, algo que a Venezuela, assolada por instabilidade política e sanções, não consegue igualar. Depois, há a questão do próprio petróleo. As reservas da Venezuela consistem principalmente em petróleo pesado e extrapesado, que é mais difícil de extrair, transportar e refinar em comparação ao petróleo leve. Nos últimos anos, muitas refinarias passaram a focar em petróleos mais fáceis de manusear devido à abundância de petróleo leve disponível de outros produtores. O país buscou compensar oferecendo grandes descontos. Nem preços de liquidação compensam totalmente os problemas logísticos e de refino do seu petróleo pesado. Então, enquanto outras nações se adaptaram ao cenário em mudança, a Venezuela continua presa em um ciclo de declínio. E é um ciclo vicioso de problemas. Com a produção caindo, as receitas da Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima diminuem, sobrando menos dinheiro para manutenção e investimento. Isso leva a novas quedas na produção, perpetuando a crise. Assim, a participação de mercado da Venezuela cai e sua competitividade global se reduz cada dia mais. À medida que chegamos ao final deste vídeo, a pergunta central ainda permanece. Será que a indústria do petróleo da Venezuela pode renascer das cinzas? É uma questão sobre o futuro do país. A Venezuela pode se recuperar, pois possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Mas isso vai exigir uma reforma política significativa, investimento estrangeiro e uma mudança estratégica em direção à diversificação. Antes de tudo, a reforma política é essencial. O governo de Maduro, marcado pelo autoritarismo e pela ineficiência, perdeu a confiança tanto dos venezuelanos quanto da comunidade internacional.
Uma liderança transparente e democrática permitiria reconstruir a indústria do petróleo e a economia. Sem essa mudança, qualquer recuperação será só um curativo em ferida de bala. Os investidores precisam de estabilidade, Estado de direito e garantia de que o dinheiro não sumirá na corrupção. Investimentos estrangeiros serão essenciais. A infraestrutura de petróleo da Venezuela é obsoleta, com refinarias deterioradas e produção no limite, no sentido figurado e literal. Revitalizar a indústria exigirá bilhões em capital e conhecimento técnico que apenas multinacionais de energia podem oferecer. A atração dessas empresas depende do fim das sanções e de um ambiente favorável aos negócios. As sanções dos Estados Unidos restringiram a venda de petróleo da Venezuela no mercado global. Essas medidas visam pressionar o regime de Maduro, mas acabam sufocando o sustento de uma população já sofrida. Contudo, o fim das sanções deve ter condições. A comunidade internacional deve garantir que a receita do petróleo seja usada na reconstrução do país, investindo em infraestrutura, educação e saúde, e não enriquecendo funcionários corruptos. O petróleo sozinho não garante a recuperação da Venezuela. A forte dependência do país do petróleo bruto causou sua queda. Diversificar a economia é crucial para proteger o futuro da volatilidade do mercado de petróleo. Países como a Noruega transformaram o petróleo em economia sustentável. A Venezuela deveria seguir esse exemplo. No fim, a Venezuela tem 304 bilhões de barris de petróleo, mais que qualquer outro país. O país poderia ser rico como a Arábia Saudita, mas enfrenta a economia em colapso, caos político e duras sanções. Corrupção, má gestão e dependência do petróleo destruíram a indústria. As sanções dos Estados Unidos da América fecharam de vez a porta para o que restava. Sem mudança real de liderança ou política, o petróleo da Venezuela seguirá sendo uma fortuna desperdiçada. Talvez em 100 anos, quando outros países ficarem sem petróleo, as coisas mudem.